Capítulo 27 Estegossauro. Quando o Land Cruiser parou, Ellie Sattler fixou a vista no estegossauro, meio oculto na neblina. O animal não se mexia, e um jipe listrado de vermelho encontrava-se estacionado ao seu lado. Devo admitir, este animal é muito engraçado, Malcolm disse. O estegossauro media 6 metros de comprimento. Seu corpo imenso e maciço coberto por placas protetoras. A cauda tinha esporas ameaçadoras de 1 metro, mas o pescoço terminava numa cabeça absurdamente pequena, e o olhar estúpido lhe dava um ar de idiota. Enquanto o observavam, um homem saiu de trás dele. "Esse é o nosso veterinário, o Dr. Hardin", Regis disse pelo rádio. "Ele anestesiou o estegossauro, por isso ele não se mexe, ele anda meio doente." Grant já saíra do carro e corria na direção do estegossauro imóvel. Ellie desceu também, olhando para trás quando o segundo Land Cruiser parou e as crianças saltaram. "Por que está doente?" Timmy perguntou. "Eles não sabem ainda", Ellie respondeu. As grandes placas de couro ao longo da espinha do estegossauro tremeram ligeiramente. Ele respirava com esforço, resfolegando a cada vez. "É contagioso?" Alexis quis saber. Eles se aproximaram da cabeça minúscula do animal, onde Grant e o veterinário, de joelhos, examinavam a boca do estegossauro. Alexis torceu o nariz. "Puxa, como é grande!" disse. "E fedorento." "É, cheira mal", Ellie concordou. Já notara que o estegossauro tinha um odor peculiar, semelhante ao de peixe podre. Isso a fazia de um cheiro conhecido, mas não conseguia se lembrar exatamente qual era. De qualquer maneira, nunca sentira o cheiro de um estegossauro antes. Talvez fosse seu odor característico, mas duvidava. A maioria dos herbívoros não cheirava mal, nem suas excreções. Isso era privilégio dos carnívoros, que realmente fediam. "Ele está assim por causa da doença?" Alexis perguntou. "Talvez, e não se esqueça de que o veterinário o anestesiou." "Ellie, dê uma espiada na língua", Grant apontou. A imensa língua roxa pendia para fora da boca. O veterinário a iluminou com uma lanterna, de modo que pudessem ver as minúsculas feridas. "Microvesículas", Ellie constatou. "Interessante." "Temos sofrido muito com os estegossauros", contou o veterinário. "Eles vivem doentes." "Quais são os sintomas?" Ellie perguntou. Ao arranhar a língua do animal com a unha, um líquido claro vazou das feridas. Alexis fez uma cara. "Desequilíbrio, falta de orientação, dificuldade para respirar e diarreia intensa", Hardin respondeu. "Ao que parece, isso se repete a cada 6 semanas, mais ou menos." "Eles se alimentam todos os dias?" Sim, um animal desse tamanho precisa de um mínimo diário de 300 quilos de planta para se manter. Pastam sem parar. Então não deve ser envenenamento por alguma planta. Ellie concluiu. "Animais que comem sem parar ficam permanentemente doentes, caso comam alguma planta tóxica, e não a cada 6 semanas. "Exatamente", concordou o veterinário. "Dá licença", Ellie pediu, pegando a lanterna da mão do veterinário. "O tranquilizante age sobre as pupilas?" perguntou, focando a lanterna nos olhos do estegossauro. "Sim, há um efeito. As pupilas se contraem." "Mas as pupilas estão dilatadas", ela mostrou. Hardin foi conferir. Sem dúvida, a pupila do estegossauro estava dilatada e não se contraiu quando a luz atingiu. "Essa não." "Sim", Ellie disse. "Qual é o território do animal?" "Ele circula por cerca de 8 km². "Nesta região?" Estavam em um campo aberto, no meio de algumas elevações pedregosas,
rodeados de emanações de vapores pelas fendas do solo. O céu do final da tarde tingia de rosa as baixas nuvens cinzentas. Ficam em geral a norte e a leste daqui, Hardin explicou. Mas quando adoecem, geralmente encontram-se nesta área em particular. Um quadro intrigante, Ellie pensou. Como explicar a periodicidade do envenenamento? Ela apontou para o campo. Vê aqueles arbustos baixos, delicados? Lilás do Caribe, Hardin disse. Sabemos que é tóxico, mas os animais não comem. Tem certeza? Sim, monitoramos seu comportamento pelo vídeo e chequei as fezes para ter certeza. Os estegossauros nunca comem os arbustos de lilás. A Amélia azedarak, conhecida também como a cereja da China, ou lilás do Caribe, continha alguns alcaloides tóxicos. Os chineses usavam a planta como veneno para peixes. Eles não a comem, o veterinário insistiu. Interessante, Ellie comentou. Porque eu diria que este animal mostra os sintomas clássicos de envenenamento por mélia. Estupor, feridas na membrana mucosa e dilatação da pupila. Ela seguiu para o campo, examinando as plantas de perto, o corpo recurvado até bem perto do chão. Tem razão, concordou. As plantas não mostram sinais de que foram comidas. Estão saudáveis, todas elas. Além disso, como explicar o intervalo de 6 semanas? O veterinário indagou. Os estegossauros passam por aqui com frequência? Mais ou menos uma vez por semana, ele disse. Os estegossauros passeiam lentamente por seu território, sempre comendo sem parar. Completam o circuito em uma semana. Mas só ficam doentes a cada 6. Correto? Hardin assentiu. Isso é chato, Alexis intrometeu-se. Quieta, Timmy disse. A doutora Sattler está tentando pensar. Sem sucesso, Ellie disse, caminhando pelo campo. Atrás dela, Alexis convidava. Alguém quer jogar um pouco? Ellie examinou o solo, pedregoso em alguns pontos. Ela ouviu o som do mar, à esquerda. Havia frutinhas entre as pedras. Talvez os animais comessem as frutinhas, mas aquilo não fazia sentido. As frutas do lilás do Caribe eram terrivelmente amargas. Achou alguma coisa? Grant perguntou, aproximando-se dela. Ellie suspirou. Só pedras. A praia não deve estar longe, porque as pedras são lisas e formam pequenas pilhas. Pequenas pilhas? Grant surpreendeu-se. Por toda parte, há uma ali, ela apontou. No momento em que apontou, Ellie se deu conta do que estava mostrando. As pedras gastas não tinham nada a ver com a presença do oceano. As pequenas pilhas indicavam que haviam sido depositadas ali. Eram pilhas de pedras de moela. Muitas aves e os crocodilos engoliam pedrinhas que se acumulavam na bolsa muscular do trato intestinal, chamado de moela. Apertadas pelos músculos da moela, ajudavam a esmagar as plantas antes que atingissem o estômago, ajudando assim na digestão. Alguns cientistas acreditavam que os dinossauros também tinham pedras na moela. Pelo menos os dentes dos dinossauros eram muito pequenos e apresentavam pouco desgaste, o que indicava que não eram muito usados na mastigação. Presumiam, portanto, que eles engoliam a comida inteira, deixando a trituração das fibras para as pedras da moela. E alguns esqueletos foram encontrados junto a pilhas de pequenas pedras na área abdominal. Mas isso jamais fora provado. Pedras de moela? Grant disse. Creio que sim. Engolem estas pedras e depois de algumas semanas elas ficam muito lisas, sendo regurgitadas, deixando essa pequena pilha. Aí eles engolem novas pedras, e quando o fazem, engolem as frutas também, ficando doentes. Puxa vida, Grant disse. Creio que tem toda a razão. Ele olhou para a pilha de pedras, passando a mão nelas, seguindo seu instinto de paleontólogo. Depois parou. Ellie, chamou.
Olhe só isso! Manda bala, cara! Quero ver se você é bom mesmo! Alexis gritou, e Gennaro lançou a bola para ela. Ela a rebateu com tanta força que sua mão ficou dolorida. Vai com calma, garota. Eu não tenho luva. Seu fresco! Ela disse desdenhosa. Irritado, ele jogou a bola com força para a menina e ouviu o barulho que fez ao chocar-se com a luva. Agora melhorou, ela disse. Parado ao lado do dinossauro, Gennaro continuou a jogar, enquanto falava com Malcolm. Como esse dinossauro doente se encaixa na tua teoria? Era de se esperar, Malcolm afirmou. Gennaro abanou a cabeça. Há algo imprevisível na tua teoria? Entenda bem, Malcolm disse. Não tem nada a ver comigo. Trata-se da teoria do caos. Mas, pelo que percebo, ninguém aqui se encontra disposto a ouvir as consequências da matemática, porque elas implicam em consequências maiores para a vida humana. Muito maiores do que o princípio de Heisenberg ou o teorema de Gödel, de que tanto falam. Eles não passam de especulações acadêmicas, filosóficas, mas a teoria do caos diz respeito ao cotidiano da vida. Sabe como os computadores foram inventados? Não, Gennaro respondeu. Joga de uma vez! Alexis gritou. Os computadores foram construídos no final dos anos 40, porque matemáticos como John von Neumann acreditavam que se tivéssemos uma máquina capaz de lidar com muitas variáveis simultaneamente, seria possível fazer a previsão do tempo. O clima finalmente estaria ao alcance da compreensão humana. E as pessoas acreditaram naquele sonho durante 40 anos. Acreditavam que a previsão seria consequência do acompanhamento dos eventos. Se soubessem o suficiente, poderiam prever qualquer coisa. Trata-se de uma crença científica bem arraigada, desde Newton. E daí? A teoria do caos jogou tudo isso pela janela. Ela afirma que certos fenômenos são imprevisíveis. Nunca se conseguirá prever o tempo, além de uns poucos dias. Todo o dinheiro gasto na tentativa de prever o tempo com muita antecedência, cerca de $500 bilhão nas últimas décadas, foi desperdiçado numa tarefa impossível. Não adianta querer transformar o chumbo em ouro. Olhamos para os alquimistas e damos risada do que tentavam fazer, mas as gerações futuras rirão de nós do mesmo jeito. Tentamos o impossível e gastamos uma fortuna nisso, pois, na verdade, existem certas grandes categorias de fenômenos inerentemente imprevisíveis. A teoria do caos diz isso? Sim, e fico assombrado por ver que poucas pessoas dão atenção a ela, Malcolm falou. Passei todas essas informações ao Hammond antes da implantação deste projeto. Querem gerar um bando de animais pré-históricos e soltá-los na ilha? Tudo bem. Um sonho lindo, cativante, mas não vai funcionar como previsto. Trata-se de algo inerentemente imprevisível, como o tempo. Disse isso a ele? Sim, e também disse que haveria desvios. Obviamente, a saúde dos animais soltos por aí se enquadra nos desvios. O estegossauro tem 100 milhões de anos. Não se adapta ao nosso mundo. O ar mudou, a radiação solar é diferente. Assim como a terra, os insetos, os sons, a vegetação, tudo mudou. A taxa de oxigênio caiu. O pobre animal é como um ser humano a 3.000 metros de altitude. Ouçam como ele ofega. E os outros desvios. Falando a grosso modo, a capacidade de controle da reprodução das espécies por parte do parque é outro exemplo. Pois a história da evolução nos diz que a vida supera todas as barreiras. A vida se espalha, ocupa novos territórios, de modo doloroso, por vezes perigoso, mas a vida encontra um meio. Malcolm balançou a cabeça. Eu não queria bancar o filósofo, mas é isso aí. Gennaro olhou para o outro lado.
Ellie e Grant estavam no meio do campo, agitando os braços. Pegou a minha coca? Dennis Nedry perguntou, quando Moodle voltou para a sala de controle. Moodle não se deu ao trabalho de responder. Seguiu direto para o monitor e olhou para o que estava acontecendo. Pelo rádio, ouviu a voz de Hardin. O estegossauro finalmente está sob controle agora. Do que se trata? Moodle perguntou. Estão na parte sul, Arnold disse. Por isso a transmissão piorou um pouco. Vou mudar para outro canal. Mas eles descobriram o que havia de errado com o estegossauro. Andou comendo alguma fruta venenosa. Hammond mexeu a cabeça. Tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde resolveríamos o problema. Não me impressionou muito, Gennaro disse. Ele ergueu o fragmento, pouco maior do que um selo postal, entre os dedos sob a luz cada vez mais fraca. Tem certeza quanto a isso, Alan? Certeza absoluta, Grant garantiu. A prova do que digo encontra-se no padrão da superfície interna, na curva de dentro. Vire do outro lado e verá uma série de linhas formando triângulos aproximados. Sim, posso ver. Bem, desenterramos 2 ovos com desenhos semelhantes em Montana. Está afirmando que se trata de um pedaço de ovo de dinossauro? Certamente, Grant disse. Hardin balançou a cabeça. Os dinossauros não podem se reproduzir. Evidentemente eles podem, Grant insistiu. Deve ser um ovo de pássaro, Hardin arriscou. Temos dúzias de espécies na ilha. Grant fez que não. Olha a curvatura. A casca é quase chata. Vem de um ovo imenso. E note a espessura da casca. A não ser que tenha avestruzes na ilha, o ovo pertence a um dinossauro. Mas não poderiam se reproduzir, Hardin teimou. Todos os animais são fêmeas. Eu só sei, Grant disse, que isso é um ovo de dinossauro. Pode identificar a espécie? Malcolm indagou. Sim, Grant respondeu. É um ovo de Velociraptor.